Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho então sobre o cenário brasileiro da conservação de grãos, vamos falar um pouquinho sobre o manejo, vamos falar sobre as dificuldades que a gente encontra também a nível de Brasil na armazenagem de grãos, vamos falar sobre os objetivos também da conservação de grãos. Bora para o conteúdo então? Vamos lá? Muito bem, falando então de conservação de grãos, qual é, afinal, o grande objetivo quando se fala em conservação de grãos, em manejo da armazenagem de grãos? O nosso grande objetivo é, obviamente, preservarmos a qualidade do grão que veio do campo. Então, o nosso foco, o motivo dos nossos investimentos, do nosso estudo, é justamente esse, a gente preservar a qualidade ou a integridade daquele grão que veio da lavoura. Ou seja, a gente agora pode pegar exemplos aí da safra recente, que a gente teve um período de bastante chuvas, que acabou atrapalhando a colheita, e isso fez com que chegassem aí nos silos e armazéns brasileiros, especialmente na região centro-oeste, um grão bastante úmido, bastante avariado, um grão bastante, vamos dizer assim, usar esse termo, bastante problemático, para a gente conseguir fazer um manejo adequado, e a gente conseguir trabalhar com esse grão, manter ele, preservar ele durante a armazenagem. Então, quando se fala em conservação de grãos, a gente precisa deixar muito claro e ter muito claro isso em mente também, que durante a armazenagem a gente não consegue mais agregar ou melhorar a qualidade desse grão. Se o grão veio do campo, se o grão veio da lavoura com uma qualidade baixa, vamos dizer assim, se esse grão veio com problemas do campo, como foi o caso, que a gente teve na região centro-oeste, com bastante chuva, o grão veio bastante úmido, então isso dificultou uma série de coisas no manejo para frente, a gente não vai mais conseguir melhorar índices de qualidade desse grão. Então, tudo que a gente precisa fazer, e o nosso foco deve estar nisso, é a gente trabalhar para que a gente consiga preservar a qualidade daquele grão assim como ele veio, e que a gente não acabe estragando ainda mais, vamos dizer assim, aquele grão que, falando desse exemplo, já veio com uma qualidade bastante comprometida, já veio numa situação bem complicada. Então, o nosso grande objetivo quando falamos em conservação de grãos, em manejo da armazenagem, é justamente esse, a gente preservar, a gente manter a integridade desse grão, a gente cuidar, a gente preservar aquilo que chegou à unidade de armazenagem. A gente não tem mais como melhorar aquele grão que veio da lavoura, se aquele grão veio um teor de umidade muito elevado, que vai dificultar o processo de secagem, se esse grão veio já numa situação onde os seus valores nutricionais, por exemplo, são já fracos, a gente não vai conseguir melhorar nada no que se refere à qualidade do grão. Então, o nosso grande foco, nosso objetivo principal e maior, quando falamos em armazenagem e conservação de grãos, é manter, preservar a integridade desse grão. Vem um grão com excelente qualidade, a gente precisa buscar manter isso, não prejudicar esse grão, buscar manter ao máximo os seus índices de qualidade. E se esse grão veio já problemático, vamos dizer assim, para o silo armazém, o nosso grande foco é não piorar ainda mais a situação. Mas, como que afinal de contas a gente pode fazer isso? Para a gente conseguir armazenar o grão e preservar os seus índices de qualidade, então, a gente precisa priorizar basicamente 3 fatores-chave. A gente precisa buscar uma armazenagem com uma temperatura do grão, uma temperatura o mais baixa possível, um teor de umidade controlado, não uma umidade, um teor de umidade muito elevado, que obviamente isso vai acelerar então o processo de degradação, de decomposição desse grão, e também não um teor de umidade muito baixo que vai secar esse grão, que também vai nos trazer prejuízo financeiro no final do nosso período de armazenagem. Outro fator muito importante que a gente precisa também levar em conta é a questão da presença de impureza. Então, se você puder acompanhar aí na tela, tem um triângulo aí da boa conservação de grãos. O que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma boa conservação? Nós precisamos então ter o quê? Baixa temperatura, baixo teor de umidade, ou pelo menos um teor de umidade controlado, e baixa presença de impureza. É sobre essa tríade aí que a gente deve pautar as nossas ações, no sentido de buscar ter um manejo adequado e eficiente, que realmente venha trazer resultados positivos para a armazenagem de grãos. Então não é possível a gente preservar a integridade do grão, não é possível a gente armazenar e ser bem sucedido nessa operação se a gente descuidar
desses fatores. E falando de Brasil, especialmente, a gente tem aí uma dificuldade a mais, né? Falando de Brasil, né, nossa condição climática, por exemplo, ela nos desfavorece quando a gente vai falar em armazenagem de grãos, né? Nós temos um clima excelente, né, para o plantio, para a lavoura, para o campo, mas quando chegamos no armazém, no silo, né, na hora de a gente fazer o manejo, de a gente conservar esse grão, o nosso clima, né, a nossa característica climática, ela não nos favorece, né? Nós temos um clima predominantemente quente, né, com temperaturas mais altas, o que dificulta, né, por exemplo, operações de aeração. E nós temos também um clima, na grande maioria das regiões, com baixa umidade relativa, ou seja, as nossas operações de aeração elas costumam ser dificultadas pela alta temperatura, né, e pela baixa umidade relativa, ou seja, geralmente nós acabamos produzindo operações de secagem, né, e isso, obviamente, nos traz aí alguns prejuízos. Fora isso, nós temos também, né, os padrões comerciais praticados aí a nível de Brasil, né? Então a gente pode ver muito claramente, né, assim como a gente mostrou há pouco aquele triângulo da boa conservação, onde a gente precisa ter baixa temperatura, baixa presença de impureza e um teor de umidade controlado, né? Quando a gente fala a nível de Brasil, a gente pode ver que a gente tem uma ênfase muito grande, né, ao teor de umidade, ou seja, eu acompanho aí muitas vezes nos grupos de WhatsApp, né, o pessoal que trabalha aí no silo no armazém, muitas vezes parece assim que o sinônimo de uma armazenagem com qualidade é você extrair ou retirar o grão, expedir aquele grão com 14% de teor de umidade. Mas a gente precisa pensar o seguinte, a que custo eu estou armazenando esse grão com 14% de teor de umidade, né? Será que esse seria o único meio de a gente medir a qualidade ou a eficiência da nossa operação de manejo de conservação de grãos? Será que 14% de teor de umidade é realmente o ideal, o mais indicado, o mais adequado para que a gente possa ter um produto de boa qualidade, para que a gente realmente venha conseguir preservar aquele produto que veio lá do campo, que veio da lavoura, que a gente não venha, através da armazenagem, ainda danificar ou piorar, vamos dizer assim, a condição desse grão? Né? Cabe a gente analisar e pensar um pouquinho isso, né? Falando de armazenagem brasileira, né, a gente pode ver aí muito claro isso, né? Isso está na nossa, entre aspas, cultura, vamos dizer assim, né? Essa questão do teor de umidade, 14% é o ícone, a grande referência, e ao mesmo tempo a gente tem aquela tolerância com presença de impureza, né? Então a gente sabe muito bem disso, onde há impureza, onde há sujeira, né? Ali nós temos um ambiente muito favorável ao desenvolvimento de pragas, insetos, né? Os fungos aí que são os vilões da armazenagem e que ano após ano consomem aí resultados que vieram com muito esforço, muito sacrifício da lavoura e são perdidos aí dentro dos silos e dos armazéns. Então, falando de realidade brasileira, né, você pode acompanhar outro triângulo aí na tela agora, um vermelhinho, né? O que acontece? Nós temos dificuldade de resfriamento, nós temos temperaturas altas, elevadas, que dificultam o resfriamento, nós armazenamos com um teor de umidade ligeiramente alto, né, e nós toleramos presença de impureza. Ou seja, nós fechamos aí, né, uma tríade, aí são 3 fatores que contribuem para uma má conservação dos grãos, né? Ou seja, contribuem para a perda de qualidade, né? Então a gente precisa analisar e avaliar isso com atenção. Será que 14% realmente é bom para a qualidade do grão? Será que a presença de impureza, que por mais que comercialmente seja aceita, é adequado a gente deixar essa impureza lá no meio do grão? Qual é as alternativas? O que eu poderia fazer para melhorar essa questão da conservação de grãos? Então, como eu comentava há pouco, né, a gente tem aquela ideia de considerar um padrão de qualidade ou que a nossa armazenagem ela foi bem sucedida, nós tivemos êxito, né, na nossa maneira de armazenar o grão quando nós vamos expedir lá então e a gente vai tirar a medição do teor de umidade e a gente encontra lá então o nosso grão com 14% de teor de umidade. Mas a gente precisa pensar realmente, será que 14% realmente é o adequado? Será que 14% de teor de umidade realmente é algo que está contribuindo para eu preservar a integridade, a qualidade, os índices de qualidade desse grão, esse grão que veio lá do campo? Né, como eu falei no começo, né, o nosso objetivo, então, através do manejo, né, da conservação de grãos, é a gente preservar a integridade, os índices de qualidade daquilo que já veio lá do campo, né, nunca piorar isso.
Mas, levando em consideração, né, o que a gente tem de característica climática brasileira, onde a gente tem uma dificuldade notável de resfriamento, né, para a gente fazer a aeração, pelo menos a aeração convencional, onde a gente utiliza ar ambiente, né, para insuflar na massa de grãos por meio dos ventiladores, né, a gente tem, obviamente, aí todo mundo sabe, quem está na armazenagem de grãos sabe muito bem disso, da dificuldade que se tem. Então, se você pegar aí os dados aí de um ano inteiro, né, de uma determinada região, você vai perceber aí que são poucos dias no ano que a gente vai ter janelas climáticas favoráveis para a gente conseguir uma boa condição de aeração, para a gente conseguir reduzir a temperatura da massa de grãos, para a gente conseguir levar esse grão a essa condição de teor de umidade, né, que é o nosso objetivo hoje, os 14%, né? Inclusive agora, bem recente, né, a gente está vendo aí uma portaria do MAPA sendo aberta, né, o Ministério da Agricultura, então debatendo também esse tema, vindo com uma nova proposta, né, e isso nasceu aí no ano passado, né, quando a China, nosso maior comprador, né, começou a solicitar aí alterações no nosso padrão, né, de comercialização, buscando um teor de umidade mais baixo, de até 13% para a soja. Mas seria isso só algo meramente comercial ou será que tem nisso algum sentido, algo que impacta realmente na conservação de grãos? Né, a gente vai estudar esses temas mais para frente, vamos falar sobre isso, sobre cada um deles de uma forma mais focada, mas já de antemão, falando aqui de conservação de grãos, eu já posso comentar aqui que 14% de umidade, 13%, apesar de ser 1% que a gente está ali naquele debate, se adota o novo padrão, se mantém os 14%, quem perde aqui, quem perde do outro lado, né, produtores achando a medida ruim, né, para o comprador sempre é positivo, né, mas falando de qualidade, falando de preservação, a integridade desse grão, fica muito fácil a gente perceber que 13% é melhor do que 14%. Por que isso? Porque quando a gente tem um teor de umidade mais baixo, a gente leva esse grão a uma atividade metabólica reduzida, né? O grão respira menos, a atividade metabólica dele é menos intensa, com isso o consumo de matéria seca desse grão também acaba sendo menor, né? Ou seja, ali as proteínas, né? Os valores nutricionais desse grão acabam sendo preservados, né? Então, quando a gente baixa esse teor de umidade, a gente consequentemente vai ter um grão com maior qualidade, né? Então, falando em preservar a integridade desse grão que veio do campo, quando a gente reduz o teor de umidade, obviamente a gente vai estar contribuindo e colaborando para que esse grão seja preservado por mais tempo. A gente vai estar preservando a qualidade desse grão, vai estar levando esse grão durante a armazenagem, né, a um certo estado de dormência, vamos dizer assim. Esse seria o grande objetivo, embora isso se consiga só com teores de umidade mais baixos, geralmente é na casa de 11%, e também a questão do resfriamento, né? Mas, como já falamos, né, falando de clima brasileiro, a gente tem uma dificuldade enorme, então, para resfriar a massa de grãos. Então, muitos lugares, muitas empresas, né, muitos silos, armazéns aí, já estão recorrendo a tecnologias de resfriamento artificial, né, onde tem os sistemas aí que são grandes refrigeradores, onde você pega e insufla na massa de grãos ar frio, né? Para quê? Para baixar a temperatura desse grão e também com o objetivo de levar esse grão a um estado de dormência, né? Colocar esse grão uma temperatura mais baixa, um teor de umidade controlado. E com isso também, né, a gente obviamente acaba também contribuindo ou melhorando a condição, ou dificultando, vamos dizer assim, as condições para desenvolvimento e proliferação de fungos e pragas aí da armazenagem, que trazem também os seus enormes prejuízos. No entanto, né, é bem notório a gente perceber a nível de Brasil, né, em todas as unidades armazenadoras de grãos, praticamente isso é meio que um consenso instituído, vamos dizer assim, né, essa resistência, especialmente quanto a essa questão do teor de umidade. Por quê? Porque, afinal de contas, mais umidade, teor de umidade mais alto, significa mais peso, significa mais dinheiro, né? Mais lucratividade, né? Mas, né, muitas vezes, na intenção de a gente ter um lucro maior, de a gente ter um grão mais pesado, de a gente ter vantagens financeiras na hora de vender esse grão, a gente acaba arriscando, né, e colocando esse grão muitas vezes em situação vulnerável e que às vezes
acaba acarretando em perdas que muito provavelmente são maiores do que o lucro que a gente teria, então, por causa daquele 1% de teor de umidade ali que a gente às vezes insiste em não querer diminuir, né? Mas, se a gente olhar os históricos, aí, os dados de levantamentos aí da Conab, que saem ano a ano, os históricos aí das safras que a gente tem de perdas de grãos nos silos e armazéns brasileiros, a gente vai ver que essa ideia ela não deveria ser de todo desprezada, né? Eu já várias vezes falei com pessoas sobre esse assunto, né, comentando isso do teor de umidade mais baixo, da temperatura mais baixa, né? Você levar o grão a um estado de dormência durante a armazenagem para você conseguir uma melhor conservação. E muitas vezes o pessoal responde assim, mas isso é teoria, isso é lá nos livros, na prática não funciona assim. Eu concordo, é teoria, é dos livros, ótimo, tudo bem. Na prática não funciona assim, mas o grão está sendo perdido onde? Lá na teoria, no livro ou na prática? Né? Cabe um pensamento aí, cabe algo para a gente refletir, né? Onde é que está se perdendo o grão? Não é na teoria do livro, né, que diz que o ideal é aí 11, 12, 13% de teor de umidade, né? Não é na teoria que se está perdendo, é na prática, quando se insiste, né, numa condição de armazenagem, em um teor de umidade que, levando em consideração o nosso clima, é completamente desfavorável, né? Então a gente precisa levar em conta o seguinte, nós não estamos nos Estados Unidos, por exemplo, onde o período da armazenagem é frio, muitas vezes está nevando, onde você pode armazenar grão aí com 15, 16, 18, 20% sem correr grandes riscos com isso. O nosso clima predominantemente quente, né, que não nos permite resfriamento com facilidade, né, obviamente também nos impõe limitação para a gente conseguir ter uma boa conservação dessa massa de grãos ali dentro daquele silo, com teores de umidade mais elevados, né? Fora isso que calor e umidade, né, é um prato cheio, vamos dizer assim, para desenvolvimento de fungos, pragas, insetos e todos os tipos de problemas, né, que a gente pode ter na armazenagem de grãos. Então, esse ponto eu creio que vale a pena a gente pensar, meditar, refletir sobre isso. Mas será que, afinal de contas, esse 1% de teor de umidade que eu tanto insisto, né, em armazenar ali os 14%, que é a minha meta, o meu grande objetivo, será que isso realmente está sendo positivo? Né? Será que isso realmente está trazendo resultado positivo? Será que o que eu estou perdendo lá no silo, aqueles 5% em média aí que se perde todo ano, né, na armazenagem de grãos, será que está compensando eu arriscar, eu perder esses 5% por causa de 1% de teor de umidade? Então essa é a conta que a gente precisa começar a pensar, a fazer e refletir, né? Como a gente falou na primeira aula, a questão de trabalhar com excelência, né? De fazer o nosso melhor, de nos comprometermos com aquilo. Afinal, a gente está falando de alimento, a gente está falando de comida, né? Ok, parte disso vai virar tinta, vai virar borracha, vai virar pneu de carro, mas muito disso vai voltar para a nossa mesa, né? Vai virar alimento, vai voltar em forma de óleo, vai voltar em forma de papinha para criança e uma série de coisas. Então a gente tem que olhar para isso com mais atenção, né? O que a gente está fazendo com esse grão que está chegando na nossa mão? Como a gente está entregando isso? Né? Falando de qualidade, de preservação, de integridade desse grão. Então eu estou entregando um grão com excelência, eu estou entregando um grão nutritivo ou apenas eu estou entregando um grão com 14% de teor de umidade? Né? Então isso é um motivo aí para a gente pensar, refletir, né? E novamente voltando, o nosso grande objetivo quando falamos em conservação de grãos é preservar a integridade daquele grão que veio lá do campo. E uma coisa é certa, né? Enquanto a gente continuar na teimosia, vamos dizer assim, na insistência, os resultados negativos, né, eles vão continuar aparecendo, as perdas vão continuar aí, né? Os prejuízos que ano após ano são levantados aí nos relatórios vão continuar aí. Então cabe a gente analisar isso e refletir um pouquinho, né? Porque afinal de contas as perdas, os prejuízos que nós temos na armazenagem de grãos brasileiros, elas não são pequenas. Apesar de muitas vezes os números serem pequenos, o volume que se perde, né, de grãos no Brasil não é nada pequeno. E sobre essa questão perdas na armazenagem de grãos, eu já vou antecipando aqui, já vou te convidando para a próxima aula, nossa aula de número 13, onde nós vamos abordar especificamente essa questão da perda de grãos nos armazéns brasileiros. Espero que tenha ficado claro esse tema aqui, quanto à questão da conservação de grãos, né? O nosso objetivo é preservar a integridade daquilo que veio do campo,
né? E não apenas a gente olhar conservação de grãos, manejo da armazenagem, tendo em mente simplesmente aquela ideia, aquele parâmetro, olha, se tiver com 14% de teor de umidade, tá ok, tá legal. Se não conseguir isso, não foi bom, não foi bacana, não deu certo. Não é bem assim. A gente precisa olhar para a questão da conservação de grãos, todo um ecossistema que está formado ali ao redor, né, nessa massa de grãos, tudo interage entre si, e a gente precisa buscar uma condição de equilíbrio, né, para limitar perdas por insetos, fungos, pragas, uma série de outros agentes, e para preservar, né, a integridade desse grão, né, pelo seu próprio metabolismo. Então a gente precisa deixar esse grão de uma forma tranquila, né, desestressada, né? Então a gente precisa olhar para isso, né, e buscar adequar a nossa situação de armazenagem também à nossa condição de clima. Ok, pessoal? Meu abraço então e até a próxima aula.